Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Saldo Extra. Acreditamos sim que nós podemos escrever uma nova história juntos na questão financeira. Você está preparado para isto? Se não, então ajeite aí onde você está, pare um pouquinho, olhe para a sua TV e preste atenção em tudo aquilo que vamos falar aqui. Se você está acompanhando pela internet, procure se concentrar nas informações que passamos cada semana. Uma dica sobre finanças pode fazer sim diferença na sua vida. Nós acreditamos nisso e por isso estamos aqui. E sabe por que eu tenho tanta convicção para dizer isto? Porque nós recebemos muitas pessoas que mandam as suas mensagens e dizem que o Saldo Extra ajudou a livrar das dívidas, que as dicas estão produzindo resultados, que elas estão felizes com as suas finanças. Se essa é a sua história, conte para a gente. E se não é, acredite, nós podemos começar uma nova história juntos. A semana passada tivemos aqui o professor Rodolfo Arantes falando sobre entrevista, como participar de um processo seletivo, ser bem-sucedido, como preparar um bom currículo, e o tempo foi rápido e a gente acabou não falando sobre dinâmicas de grupo, como participar das dinâmicas de grupo, como fazer a diferença. Jovens, este é o assunto de hoje. Vamos falar também um pouquinho sobre estágio, uma vez que tem muitos jovens aí procurando estágio, e o estágio sim pode ser o primeiro passo para construir uma carreira de sucesso. Fique ligado com a gente. E se você, quem sabe, não precisa deste assunto para a sua vida pessoal, fique ligado, adquira o conhecimento e ajude pessoas, quem sabe na sua família ou seus vizinhos. E o convite para interagir com a gente nas redes sociais. É a grande motivação que nós temos também ao ouvir você contar da bênção que o Saldo Extra trouxe na sua vida, você mandar a sua pergunta, a sua dúvida e vamos aqui respondê-la. Acompanhe-nos aí nas redes sociais e acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra e você pode lá também solicitar a revista Saldo Mais, que já temos falado aqui a cada semana. Se você não solicitou esta revista, que possui dicas de finanças para a sua vida, com base também em princípios bíblicos, quando você acessar o nosso site e você ver a capa da revista, clique, faça o seu cadastro e você vai receber gratuitamente em sua casa. Ou ligue para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121, no horário comercial. Vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre dinâmicas de grupo, vamos falar sobre estágio, como se manter na empresa. Conosco, mais uma vez, a alegria, a honra e o privilégio. Eu posso dizer desta forma, professor Rodolfo, é um privilégio tê-lo conosco. De nada, é uma honra para mim estar aqui. Eu fico muito agradecido. Eu digo que é um privilégio, professor Rodolfo, porque ele é uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que tem um conhecimento extenso nestes assuntos que estamos aqui tratando. E se você ainda não teve contato com o professor Rodolfo, que ele já esteve conosco nas 2 últimas semanas, me permita apresentá-lo. O professor Rodolfo Arantes é professor de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de Marketing, Liderança e Gestão de Pessoas. É coach internacional, membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching e é diretor de marketing da rede de escola Saga e já passou por muitas outras empresas. Professor Rodolfo, a semana passada falamos muito sobre entrevista, como se comportar, como se apresentar de uma forma adequada. Mas dentro do processo seletivo, além do currículo, da entrevista, existem as dinâmicas de grupo. E então, como se preparar agora para as dinâmicas de grupo? Ali estão os candidatos, quem sabe, para uma única vaga. Sim. Como eu posso fazer a diferença? Muito bem. Na verdade, a dinâmica de grupo, o papel dela é ver como que você se comportaria mediante determinadas situações. Ou seja, é muito mais, esquece a parte técnica, não tem nada de técnico em dinâmica de grupo, é basicamente a parte comportamental. Tem muito a ver com a entrevista, né, que nós já falamos. Então, o estilo de dinâmica de grupo vai ser também diretamente ligado ao estilo da empresa e à vaga que você está concorrendo. Se a vaga que você está concorrendo, por exemplo, é uma vaga que exige uma interação com o público, atendimento, etc. e tal, eles querem ver na dinâmica de grupo se você é uma pessoa participativa, se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa que se expõe. Se você for uma pessoa, por exemplo, muito tímida, muito fechadinha, muito quietinha, talvez você não se dê tão bem numa vaga, por exemplo, para a área comercial. Nós estamos comentando sobre isso.
Então, a dinâmica, ela exige principalmente a participação. É muito comum situações do tipo, o recrutador te coloca numa sala e fala, está você, e como você disse muito bem, pastor, geralmente são dinâmicas de grupo. Então, entra você numa sala, mais 5 ou 6 pessoas, fala, daqui a pouco eu volto. Já vem já conversar com vocês. E sai. E você olha assim, em cima da mesa tem um jogo. Tem um jogo lá, um jogo imobiliário, tem alguma coisa, e fica todo mundo olhando para a cara do outro e tal. Aí alguém levanta e fala, ó, bem, até que alguém venha chamar a gente, vamos brincar por aqui mesmo, tal. E já começa a organizar a turma, aquela coisa toda. Nesse momento, você já está sendo avaliado. Quanto de iniciativa você tem? Outras dinâmicas de grupo, e essas são mais comuns, é passado um papel para vocês, do tipo, tem as equipes, ou tem várias pessoas, ainda não existe equipe, perdão, existem várias pessoas dentro de uma sala, e o entrevistador, a pessoa que está selecionando, vai dar uma missão. Eu quero que vocês montem equipes e cada uma vai desenhar no papel o que representa o deserto dentro do sistema solar. E vira as costas e sai, ou fica no canto. Então, tem aquela pessoa que é tímido, e tem sempre aquele que já vai levantar e falar assim, legal, vamos puxar aqui. Gente, 1, 2, 3, 4, a gente tem 10 pessoas, vamos montar 2 times de 5, quem vem aqui comigo? Falta mais 4. Ou seja, eu já faço parte do time, falta mais 4. E aí levanta um, levanta outro. Ali já está sendo observado a iniciativa dele, a capacidade de organização, a capacidade de trabalhar em equipe. É observado também quanto que a pessoa ela é impositiva na opinião e na visão dela e quanto que ela escuta e flexibiliza também a opinião dela. Às vezes, vamos fazer assim, assim, assado. E aí chega então o Antônio e fala para mim, ô Rodolfo, eu acho que nós podíamos fazer assim, assim, e dar uma outra alternativa. Está sendo observado a tua forma de dar alternativa, a minha forma de acolher essa alternativa e falar, bacana, legal. Então a gente podia pegar um pouquinho do meu com um pouquinho do seu e vamos fazer um terceiro que é o melhor dos dois. Ou seja, o quanto que você agrega, quanto que você consegue trabalhar em equipe. Então é isso que é observado. Então, se você me perguntar de uma forma assim bem direta, o que se espera de uma dinâmica de grupo, é a sua participação, a sua iniciativa. Aqueles que ficam na carona, aqueles que ficam, como é que estou sendo avaliado, o que eu tenho que fazer, esse geralmente ele vai ficar para fora. E um detalhe, né? A gente falou de comportamento. Às vezes a pessoa tem uma boa habilidade, ela tem boa aptidão, mas o lado emocional pode pesar. Sim. De repente o nervosismo, a timidez para não querer se expor ou não querer errar, a preocupação demais. O lado emocional conta muito também. Acho que tem que ter um bom preparo, dormir bem na noite anterior, Correto. se alimentar adequadamente. Não adianta fazer uma coisa correndo, chegar lá correndo na empresa. Tudo isso vai fazer diferença na hora de participar dessa dinâmica, não é, professor? Sim. E um bom lembrete, algumas empresas, todos esses cuidados você tem que ter, sem sombra de dúvida, e algumas empresas ainda, quando estão chamando para a dinâmica, que eles vão te ligar, vão mandar um e-mail, deixam um recado, não venha com roupa branca. O que significa? Você vai sentar no chão, entendeu? Você vai fazer alguma coisa. Ó. Então, uma dica interessante, principalmente para as moças, se for participar de uma dinâmica, for chamado por uma dinâmica de grupo, não vá de vestido. Não vá de vestido. Porque, invariavelmente, você tem que sentar no chão, agachar, pegar alguma coisa, ficar ali recortando alguma coisa e tal. Então, vá com uma roupa confortável, não significa, de novo, aquela roupa de desleixo, não é acordar e ir, né? A sua aparência está sendo vista e tal, mas com uma roupa um pouco mais confortável, né? Ainda sobre esse processo de entrevista e dinâmica de grupo, existem aquelas perguntas, o que você diz de você mesmo? Quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos? Eu acho que qualidade não é difícil dizer, né? Mas quais são os seus defeitos? A gente falou semana passada que tem que ser sincero, tem que ser honesto. E aí? Exatamente. Muito vai bem. Dizer que briga com a mãe em casa? Não, não vai. Então. Exatamente. Muito entrevistador faz essa pergunta e não gosta da resposta, né? Então você tem que tomar cuidado com a tua resposta também.
Se você está participando de um processo, tem que tomar um cuidado para não colocar uma virtude tua como se fosse um defeito. Então, eu falei assim, qual o defeito de Deus? Sou perfeccionista, gosto de tudo certinho. Você está colocando uma virtude sua, entendeu? Mas, então, coloque alguma coisa que não seja assim tão impactante, tão relevante. Não uma coisa que eu brigo com minha mãe, né? Mas que também mostre na mesma resposta que você está fazendo alguma coisa para resolver esse problema. Então, por exemplo, qual uma falha tua, um defeito que você tem? Eu tenho uma certa dificuldade com leitura, eu não tenho muita paciência para ficar lendo muita coisa não. Mas eu estou me policiando, estou lendo cada vez mais para ver se eu adquiro o hábito. Então ele falou, eu não gosto muito de ler, mas eu estou lendo para corrigir esse problema. Aí o cara fala, tá. Ele não vai ser desclassificado porque ele não gosta de ler, entendeu? E não é um pecado capital não ter muita paciência para leitura. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho muita paciência para leitura não, eu prefiro assistir o filme. Vai sair o livro, daqui a pouco vai sair o filme, eu vou assistir o filme. Eu sou muito mais visual do que assim na leitura. Mas eu estou me policiando, estou me forçando a ler cada vez mais para ver se pega. A sinceridade ela é fundamental, né, nesse aspecto todo. Repare, você vai passar mais tempo da sua vida dentro da empresa que dentro da sua casa, na hora que você começa a trabalhar. Então você tem que ser sincero, você tem que ser você mesmo. Você não consegue mentir o tempo todo. Né? Eu costumo falar o seguinte, você é contratado pelo teu currículo, mas é demitido pelas suas atitudes. Então, o aspecto pessoal, o aspecto comportamental, ele é chave dentro da empresa. E saber trabalhar em equipe, saber se relacionar. Eu mesmo conheço muitos técnicos, pessoas habilidosas, capazes, faziam muito bem feito, mas tinham uma dificuldade imensa para se relacionar com os colegas, vamos falar assim, no nível hierárquico em cima, embaixo, do lado, e ficaram pelo meio do caminho. Então, o comportamento, isso tudo vai fazer diferença. Agora, vamos a uma outra parte, a gente gostaria de explorar mais o assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre estágio. Correto. Participei de um processo seletivo, imagine que fosse até para uma vaga de estágio. O estágio não é um mau negócio, né, professor, para quem quer começar uma carreira, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas estágio remunerado, eu vou mal ganhar uma bolsa e tal, e ela diz, não quero. O estágio pode ser realmente um bom primeiro passo? Eu acho que é um excelente primeiro passo. Geralmente, quando nós falamos em estágio, o estágio ele está ligado à escola, seja um colégio técnico ou universidade, que é obrigatório. Então, primeiro tem um aspecto legal. Para você estagiar, você tem que estar vinculado a uma instituição de ensino regulamentada pelo MEC. Ponto. Esse é o aspecto chave, ok? E o estágio é a oportunidade que você tem, de ver na prática como é a teoria. Então, no meio acadêmico, na faculdade ou no colégio, você está aprendendo toda uma teoria de alguma coisa. Perfeito. No estágio, você tem a oportunidade de ver como que aquela teoria é colocada em prática e outras variáveis que não são consideradas na universidade. Por exemplo, na faculdade ninguém fala que o chefe vem de mau humor. Na faculdade você aprende o técnico. Eu aprendo como fazer um sistema, como fazer um desenho, como fazer um projeto. Isso você aprende na faculdade. Mas você não tem uma aula, uma cadeira na faculdade de comportamento da liderança, como que o chefe se comporta. Isso não existe. Né? Então, ninguém ensina na faculdade como você fazer gestão dos seus conflitos, e conflitos acontecem, no mundo corporativo, entre você e seus colegas, você teu nível inferior, teu nível superior. Então, porque as pessoas são diferentes, têm hábitos diferentes, têm costumes diferentes, educações diferentes. Bom, então, o estágio é uma excelente oportunidade para você sentir na pele, vamos falar assim, como que é a vida fora daquela coisa bonita que chama-se faculdade. Porque lá é tudo certinho, lá tudo... Agora, eu vou fazer isso daqui. O chefe fala, tá bom, mas isso é para ontem. Como assim para ontem? É para ontem. Você tem aí meia hora para... Não, isso aqui eu demoro 2 dias. É para ontem. Não quero saber, daqui meia hora eu vou entrar numa reunião, eu quero isso na minha mesa. Isso ninguém vai falar na faculdade. Legal, professor. Eu acho o seguinte, às vezes o jovem vai fazer estágio porque o currículo lá da escola exige que ele tenha 300 horas. Eu vou fazer o estágio porque eu tenho que ter 300 horas. Aproveite essas 300 horas para ser proativo,
para ver o comportamento das pessoas, para aprender com as pessoas que estão lá dentro. Tente ajudar a empresa, procure mostrar o seu valor e captar o máximo de conhecimento que o ambiente onde você está lhe favorecendo, porque isso pode fazer diferença no futuro. Sim. Certo? Vai fazer. O estágio é uma extensão no teu processo de aprendizagem. É exatamente isso. Essas coisas que você não vai ver no meio acadêmico, você vai aprender dentro da empresa. Me permita partilhar um testemunho particular. O pai, sempre orgulhoso, positivamente falando, a minha filha fez um estágio numa empresa, voltou e ela estava terminando o curso, recebeu uma ligação lá do departamento onde ela trabalhou e ela foi convidada para ser contratada. E eu estava visitando essa empresa e estive com a chefe dela, ela disse assim, ela foi contratada porque ela foi a estagiária mais proativa que nós tivemos. Exato. E aí vem o gancho para outra parte. Vamos supor que eu estou fazendo estágio e a empresa vai agora contratar alguém entre os estagiários. Ou vai, porque a pessoa de repente estuda à noite, pode trabalhar de dia, ou eu estou iniciando o meu trabalho. O que eu devo fazer para me manter na empresa? Ok. Como que eu devo dar os primeiros passos para consolidar o meu trabalho? Porque muitas vezes eu fui contratado, estou trabalhando, mas isso a empresa continua me observando naqueles primeiros meses. Porque ele foi bem na entrevista, ele foi bem na dinâmica de grupo, o currículo dele ok, mas quem sabe ele estava mais preparado emocionalmente e sobressaiu sobre os outros que eram tão bons quanto, mas ele saiu melhor. Correto. Só que no dia a dia pode não acontecer tudo aquilo que o processo seletivo esperava, porque nenhum processo seletivo é perfeito. O que eu devo fazer para confirmar para a empresa que eu sou a pessoa certa para aquilo que ela precisa? Perfeito. Se me permite, eu quando comecei a minha vida profissional, anos 80, eu trabalhei na Embraer, era garoto, solteiro ainda, e eu lembro que quando eu fui admitido, o meu chefe chegou para mim, falou, você passou em todos os testes e tal, a vaga é sua, só espera que você não seja vassoura. Não seja vassoura. Eu falei assim, o que é a vassoura? Ele falou, vassoura é aquele objeto que, quando entra, ele varre muito bem e depois de 3 meses não está varrendo nada, ou seja, já não cumpre aquelas suas funções. Então, você tem que ser constante naquilo. Eu levei essa frase, hoje, depois de 30 anos, ainda tenho essa frase na cabeça. Eu acho que para a pessoa se manter no serviço, seja estagiário ou não, o ponto-chave é entregue mais do que aquilo pelo qual você foi contratado. É como se você estivesse prestando um serviço para um cliente, que é na realidade. Você está prestando um serviço para um cliente, o que você chama de chefe, na realidade, é teu cliente. A empresa é teu cliente. Se a gente mudar depois alguns pontos de vista, é isso. Você sempre vai empreender a sua carreira. E empreender a sua carreira significa como que eu cativo o meu cliente. Então, não veja o teu chefe, a tua empresa, como um patrão. Veja como um cliente. Então, você fala, como que eu gosto de ser tratado? Então, como que eu vou tratar esse cliente? Então, entregue mais do que foi pedido. O item proatividade, ele é chave. Então, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que se relacione bem com a equipe, que sabe participar, que dá palpite, que dá sugestões, que ajuda, que ele está vendo um copo caindo ali na mesa do outro, ele levanta e fala, teu copo está caindo, estou arrumando aqui e tal. Essa pessoa, ela é bem vista pela equipe, ela é bem vista pelo chefe, né? E as chances delas aumentam enormemente. Agora, aquele que está fazendo tabela, sabe, vai chegando no final da tarde, fica olhando para o relógio, não vê a hora de ir embora, sabe, ele está dando o seguinte recado, não vejo a hora disso aqui acabar. Então, a gente sempre fala assim, tem a síndrome do domingo à noite, tem um nome, a síndrome do fantástico. Verdade. Acabou o Fantástico, o rapaz começa a falar, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Eu sempre falo assim, começa a repensar a tua vida. É verdade. Entendeu? Porque alguma coisa está errada. Você chega na segunda-feira, você já quer morrer, você já chega na segunda pensando quanto que falta para a sexta, é complicado. Então, dentro da empresa, tem iniciativa, tem a proatividade, Busca adquirir novos conhecimentos, né? Crescer sempre, crescer sempre. E tem um ponto que é chave. Ponto que é chave. Ensine. Mas eu sou jovem, eu comecei. Ensine.
Se você sabe alguma coisa, passe para outra pessoa, ensine. Não fique com medo, não queira colocar um pano preto e achar que o fato de você deter um conhecimento, você está garantindo o teu emprego. Não. Ensine, as empresas querem pessoas que ensinem, que participem. Porque, e tem outro ponto, se só você sabe fazer alguma coisa, como é que você vai evoluir na carreira? Como é que alguém vai te promover e deixar um buraco ali naquela área? Não. Então você tem que estar sempre pronto a criar um substituto, tem que estar sempre participando. Acho que esse é o segredo, é por aí. O departamento de marketing, ele trabalha dentro da empresa para que a missão da empresa seja cumprida, trabalhando para agregar valor ao serviço que a empresa presta ou ao produto que ela produz para ter mais clientes, ganhar mais mercado e por aí vai. Por que eu não posso fazer isso na minha vida? Quando eu agrego a empresa na minha esfera de ação, agrego valor em minha esfera de ação, assim como a empresa conquista clientes lá fora quando faz isso, eu vou conquistar os clientes que estão ao meu lado. São não apenas os meus superiores, mas os meus colegas. Amanhã eu preciso de uma ajuda, alguém para me ajudar. Eu ensinei, vou ser ensinado. Quer dizer, não pense assim, eu estou fazendo isso aqui a mais, não estou ganhando nada a mais por isso. Claro que está ganhando, porque o grande benefício, né, professor, não é um salário a mais, uma gratificação, um bônus, mas é você crescer profissionalmente, você se tornar uma pessoa melhor e no futuro as oportunidades virão. Acho que nós temos que trabalhar um pouco isso, né, professor? Sim, é chave. Às vezes você caça a tua oportunidade. Se me permite um exemplo do meu filho, o meu filho sempre gostou da parte financeira, né? E quando ele entrou numa empresa, ele foi para trabalhar na parte de telemarketing, de ligações. A gente tinha que ligar para os clientes, saber se o cliente estava bem atendido, aquela coisa toda e tal. E já tinha feito uma faculdade na área financeira, e queria fazer uma pós-graduação na área financeira, mas foi atender telefone. E aí, ele chegou para o dono da empresa e falou assim, se você me permitir, o meu expediente acaba às 3 horas. Eu queria ficar das 3h05 até às 18, até às 6, na área financeira, aprendendo um pouco mais. A gente não está pagando hora extra e tal. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero poder ver como é que é a tua parte financeira. Hoje ele é o gerente financeiro da empresa. Que legal, que bacana, entendeu? Que belo exemplo. Né? Porque, ou seja, primeiro ele falou assim, deixa eu me dar. E depois falando com o chefe, olha, isso aqui, eu acho que a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado. E o cara, poxa, Guilherme, você vai me ajudar muito, então toca isso, toca aquilo. Chega uma hora que o chefe do financeiro virou e falou assim, eu não quero mais o Guilherme atendendo o telefone, eu quero ele comigo direto aqui. E aí o Guilherme saiu, esse cara, essa pessoa foi promovida a diretor e falou assim, agora você é o gerente financeiro da empresa. Então, ou seja, você também caça as oportunidades, você cava elas, vamos falar assim, né? Mas isso é ser proativo. Será que eu posso afirmar da seguinte forma, na carreira profissional, as oportunidades somos nós que criamos? Porque pode ter muita gente que diz assim, eu nunca fui bem sucedido na carreira profissional porque eu nunca tive oportunidades. Quem sabe ela nunca teve oportunidades porque nunca esteve preparado para nada. Será que eu posso afirmar isso? Sim. Que as oportunidades sou eu que crio, o meu preparo, o diferencial, o que eu estou agregando de valor, aquilo que eu estou ensinando, buscar novas informações, vai fazer com que oportunidades surjam para que eu seja promovido e cresça, receba um convite para trabalhar em outro lugar. Podemos concluir dessa forma, sim, professor? Sim, pode sim, pastor. É chave. As tuas atitudes geram os teus resultados. As tuas crenças geram os teus resultados. E quando você crê em alguma coisa, o ser humano adora falar, eu não disse, né? Quando você crê muito em alguma coisa, você toma atitudes baseadas naquela sua crença e essas atitudes vão gerar resultados que contribuem. Então, se você acredita que você consegue, por mais difícil que seja, você chega lá. Entendeu? Professor, eu quero lhe fazer um convite. Nós estamos falando um pouquinho do mundo corporativo, dentro da empresa, etc. Hoje o grande desafio é nós termos dentro do mesmo ambiente a nova geração, a geração Y, a geração X, a geração Z, a geração W, seja lá qual seja. Milênio, cada um bota o nome. Milênio, e tem lá a geração dos baby boomers, né, do passado, etc. E essas gerações estão convivendo junto. A meninada da tecnologia com aqueles que vêm aí, que já estão mais tempo. É o chamado perfil das gerações. É possível encontrar essa harmonia dentro das empresas? É possível conviver dessa forma?
Essa não é a pergunta que você vai responder agora. Eu quero lhe fazer um convite. Que Pois tal não. continuarmos essa conversa semana que vem? Perfeito, Vamos vai lá? ser um prazer enorme. Esse assunto vai render. Vai render. Professor Rodolfo, muito obrigado Eu que pela agradeço. maneira descontraída, objetiva, inteligente e que está nos ajudando e contribuindo. E que Deus lhe retribua, abençoando a sua vida, seus negócios, a sua família. Amém. Obrigado. Pois está aí o desafio. Aprender, desenvolver, agregar valor, estar preparado, fazer a diferença. Notem, existem muitas coisas que nós podemos fazer, que você, jovem, pode fazer. Para que você cresça, você seja um bom profissional, você tenha espaço no mercado de trabalho, você faça diferença, não apenas para a sua empresa, para a missão da sua empresa, mas para a sua vida também, para o seu bem-estar. Para que quando chegar a segunda-feira, você vá trabalhar feliz, entusiasmado, animado, porque não apenas você vai atender o objetivo da empresa, mas você vai realizar a sua carreira, você vai construir mais para você mesmo. Mas leve algo mais contigo, que pode fazer toda a diferença. Ouça esse verso da Bíblia. O livro é o livro de Isaías, é o capítulo 48 e é o verso 17. Ouça o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Está preparado? Sim. Com a bênção de Deus, a diferença pode acontecer. Deus diz, eu te ensinarei o que é útil e te guiarei pelo caminho que deve seguir. Peça a bênção de Deus, coloque-o do seu lado, comungue com Ele, ore ao Senhor e Ele vai dar algo mais na sua vida, sabedoria para que você faça a decisão certa. Um grande abraço, muito sucesso para a sua vida e até a próxima semana. Tchau!